Divulgada uma nova pesquisa do IBOP sobre a disputa para o primeiro turno das eleições municipais de Porto Alegre. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria? Sebastião Melo, do PMDB, que na primeira pesquisa estava com 10% dos votos, subiu para 22%, depois 29% e agora 26%. Com a margem de erro fica entre 23% e 29%. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que tinha 12% das intenções de voto, subiu para 17%. Se manteve nesse patamar e nessa pesquisa aparece com 18%. Com a margem de erro, fica entre 15% e 21%. Raul Ponte, do PT, começou com 18%, passou para 19%, caiu para 17% e agora está com 16%. Com a margem de erro, tem entre 13% e 19%. Na primeira pesquisa, Luciana Genro, do PSOL, estava com 23% dos votos. Depois foi para 17%, chegou a 12% e nessa pesquisa continua com 12%. Com a margem de erro, fica entre 9% e 15%. Maurício de Ziedrick, do PTB, começou com 3%, foi para 4%, chegou a 7% e agora tem 9%. Com a margem de erro, fica entre 6% e 12%. Júlio Flores, do PSTU, começou com 3%. Na segunda pesquisa, ficou com 1%. Na terceira, obteve 1% e agora segue com 1%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 4%. Marcelo Quiodo, do PV, que no início tinha 2%, caiu para 1%, permaneceu com 1% e hoje também aparece com 1%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 4%. João Carlos Rodrigues, do PMN, que começou com 3% dos votos, foi para 1%. Na terceira pesquisa, não pontuou e agora está com 1%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 4%. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem ou não responderam 5%. Fábio Osterman, do PSL, passou de 1% na primeira pesquisa para 2%, caiu para 1% e agora não pontuou. O IBOP também calculou os resultados considerando apenas os votos válidos que não contam brancos, nulos e indecisos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Sebastião Melo, do PMDB, aparece com 31%. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, 21%. Raul Ponte, do PT, 19%. Luciana Genro, do PSOL, aparece com 14%. Maurício Zedrick, do PTB, 11%. Fábio Osterman, do PSL, Júlio Flores, do PSTU, Marcelo Quiodo, do PV e João Rodrigues, do PMN, ficaram cada um com 1% dos votos válidos. O IBOP ainda fez uma simulação para o segundo turno. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: se a eleição para prefeito de Porto Alegre tiver um segundo turno, em quem você votaria se tivesse que escolher entre Sebastião Melo e Nelson Marquesan Júnior? Sebastião Melo, 37%, Nelson Marquesan Júnior, 32%, brancos e nulos, 24%. Não sabem ou não responderam 6%. Sebastião Melo e Raul Ponte. Sebastião Melo, 44%. Raul Ponte, 29%. Brancos e nulos, 22%. Não sabem ou não responderam 5%. Sebastião Melo e Luciana Genro. Sebastião Melo, 43%. Luciana Genro, 30%. Brancos e nulos, 22%. Não sabem ou não responderam 5%. Nelson Marquesan Júnior e Raul Ponte. Nelson Marquesan Júnior, 41%. Raul Ponte, 32%. Brancos e nulos, 21%. Não sabem ou não responderam 6%. Nelson Marquesan Júnior e Luciana Genro. Nelson Marquesan Júnior, 40%. Luciana Genro, 31%. Brancos e nulos, 23%. Não sabem ou não responderam 6%. Raul Ponte e Luciana Genro. Raul Ponte, 30%. Luciana Genro, 31%. Brancos e nulos, 30%. Não sabem ou não responderam 8%.
A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo número 09656/2016. O Ibope ouviu 805 pessoas entre os dias 27 e 30 de setembro.